minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Bahia. Vamos iniciar essa quarta-feira com muita informação. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês informação sobre o mercado da bola e também sobre o Esporte Clube Bahia. Quero trazer algumas coisas para vocês sobre Libertadores também, afinal amanhã já tem jogo contra a equipe do Internacional, já temos alguns jogos hoje também, inclusive jogo do grupo do Bahia, Nacional e Atlético Nacional de Medellín vão se enfrentar. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal aqui também, o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você, tricolor, apoie aqui o canal e, claro, que se inscreva se você ainda não for inscrito, para ajudar nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. E quando isso acontecer, mais sorteios aqui no canal, mais coisas aqui para vocês. Cada vez que o canal cresce, você ajuda também aqui a nossa comunidade e você mesmo pode sair ganhando com tudo isso. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a Copa Libertadores da América. Ontem a gente teve jogo já de brasileiro, o Fortaleza levou 3-0 do Racing da Argentina. Foi um jogo assim espetacular do Racing, que vem fazendo um ótimo trabalho desde a temporada passada, quando ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou do Cruzeiro na final, ganhou do Corinthians, se eu não me engano, na semifinal, venceu o Botafogo na Recopa Sul-Americana nessa temporada e já começa a Libertadores com tudo, vencendo o Fortaleza em pleno Castelão por 3-0, e poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro do Fortaleza. Eu não gosto dessa rivalidade vazia, de ficar torcendo contra todos os times do futebol nordestino, querer que eles disputem Série B, Série C, que não cheguem na Série A, que não cheguem no topo e tal. Eu não sou desse tipo de torcedor. Eu quero o crescimento da região Nordeste, então eu quero o crescimento dos clubes também. Obviamente que quando tiver os confrontos contra o Bahia, lógico que eu vou torcer para o Bahia sempre ficar à frente. Quando tiver uma disputa de Campeonato Brasileiro ali por posição, óbvio que eu vou querer que o Bahia termine à frente. Óbvio que eu vou me incomodar se algum outro clube terminar à frente do Bahia, mas eu quero o crescimento da minha região. Eu quero que os clubes ocupem espaços que antes a gente não conseguia ocupar, seja na primeira divisão, a gente já tem um campeonato brasileiro recorde, né, com 5 clubes disputando, seja em competições sul-americanas. O Fortaleza é um clube que eu vou torcer para passar de fase. Seria muito legal ver um confronto de oitava de final contra o Bahia, né, Fortaleza e Bahia, quartas de final, pô, seria histórico para a região. Óbvio que eu vou torcer para o Bahia, sempre eu vou torcer pelo sucesso da gente, não dos outros, mas enfim. E hoje já tem jogo também, né, da Copa Libertadores da América, Nacional do Uruguai enfrentando o Atlético Medellín. Quem quiser, Atlético Nacional de Medellín, né? Quem quiser acompanhar o jogo vai ser às 11 horas da noite. Vai ser um pouquinho tarde, mas se você quiser saber um pouco mais do nível das equipes que o Bahia deve enfrentar, assiste o jogo já para ter uma noção. Amanhã tem Bahia e Internacional pela Libertadores. Também o jogo que inclusive tem ingressos ainda sendo vendidos na Arena Fonte Nova. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, quer ir para o jogo, vá. 7 horas da noite. O Internacional, que vem ser um desfalque, né? Assim, vem com uma grande perda, que é o Rocher, o goleiro uruguaio, que vai ficar de fora. Ele teve uma lesão na mão, vai precisar passar por cirurgia e vai desfalcar o time do Inter. Diego Rosa também, ex-Bahia, não deve jogar. O Internacional não vai pagar para ele jogar. Não é um desfalque tão importante assim, como eu trouxe no vídeo de ontem, mas é um jogador que certamente poderia ser utilizado no segundo tempo e não vai poder, devido à questão contratual. Bahia que deve ir com força máxima, finalizando preparação hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Ao longo do dia aqui no canal, eu vou trazer para vocês a provável escalação do Bahia, todas as novidades, como é que o time deve ir a campo, análise do jogo, como a gente sempre faz aqui no canal, trazendo informação sobre os jogos, né? Um dia antes das partidas. Quero falar agora com vocês sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências. Isso porque já tem alguns dias aqui no canal e eu sempre não falo aqui, porque eu acho que eu não quero dar espaços para esse tipo de coisa aqui nos meus vídeos. Mas é uma coisa que não me incomodou, assim, porque eu já estou acostumado com esse tipo de coisa, mas que já vem ganhando força nos comentários e eu venho reparando. As pessoas comentando que eu sempre estou noticiando notícia falsa aqui no canal, ou de que é mentira, e uso tudo e tudo para me atacar, sobre John Arias, que eu trouxe um vídeo onde todo mundo falou sobre o John Arias, o Baraúna acabou falando, e eu trouxe a minha apuração em relação à situação do John Arias, que a chance era praticamente zero, expliquei toda a situação. Ah, mas você está inventando notícia, a notícia é falsa, sendo que não foi nem eu que citei o nome do John Arias primeiro. Falei sobre Matheus Moraes, é mentira. Falei sobre o jogador Y, é mentira. Enfim, sobre Matheus Moraes, o Globo Esporte acabou publicando ontem uma matéria falando sobre a situação do artilheiro do Campeonato Paranaense dessa temporada. E adivinha, a informação que o Globo Esporte soltou foi a mesma que eu trouxe aqui no canal. Você pode até assistir o vídeo se você quiser conferir exatamente o que eu falei. Eu disse que não tinha nenhuma negociação avançada com o Bahia naquele momento que eu estava gravando o vídeo. Isso porque um jornalista que cobre o Atlético Paranaense trouxe a informação de que o Bahia tinha conversas avançadas com o jogador.
A informação que eu trouxe é que o Bahia tinha feito uma sondagem, mas que não existia nenhuma conversa avançada até aquele determinado momento. Atrelado a isso, o jogador estava recebendo sondagens de clubes da Série A, clubes da primeira divisão, além do Atlético Paranaense, que também era um dos interessados. Eu falei isso aqui no canal. Disse para vocês que noticiei primeiro o interesse, né, a informação do jornalista, e depois eu trouxe a minha definição de que naquele momento não existia nada entre Bahia e o jogador, não tinha conversas avançadas e que tinha outros clubes da Série A interessados. O Globo Esporte trouxe uma matéria falando basicamente a mesma coisa, só que o Globo Esporte acabou revelando interessados na contratação do jogador. Bahia, Vitória e Bragantino são os clubes que, segundo o Globo Esporte, sondaram a situação do atleta, e o Atlético Paranaense foi o único clube que apresentou de fato uma proposta oficial pela contratação do jogador de 24 anos que pertence ao Maringá. Como eu falei para vocês, o jogador fez uma excelente temporada, início de temporada no Campeonato Paranaense, vestindo a camisa do Maringá. Em 16 jogos foram 8 gols marcados. Ele já havia feito uma boa Série D, né, na temporada passada, mas foi no início desse ano, no Campeonato Paranaense, fazendo gol no Atlético e, se eu não me engano, também no Coritiba, que ele acabou ganhando um destaque maior, e aí sim, de fato, ganhou repercussão nacional, e aí clubes, né, começaram a se interessar. O jogador, assim, e também o Globo Esporte soltou a informação de que o Maringá somente vai negociar o atleta em definitivo e pede 5 milhões para que isso aconteça. Já avisou a todos os interessados, Bahia, Vitória, Bragantino e outros clubes da Série A também, que até a matéria do Globo Esporte acabou não revelando, mas que a gente tem certeza que também demonstraram interesse e buscaram informações. O valor é de 5 milhões de reais. Esse é o valor em definitivo que o Maringá quer para liberar o atleta de 24 anos. Não aceita empréstimo, não quer liberação com pagamento depois, um pagamento assim, já fixado, né, no contrato. Não, o valor é esse de 5 milhões, é pagar e levar o atleta. O Atlético Paranaense foi o único clube que fez proposta, mas os valores, se eu não estou enganado nas informações que eu busquei com jornalistas que cobrem o Atlético Paranaense, é de que esses valores não agradaram a diretoria do Maringá, que pede os 5 milhões de reais. Vamos ver se o Bahia, se o Vitória ou até mesmo o Bragantino, né, se essas sondagens vão se evoluir de fato em proposta, e aí evoluindo eu sempre trago aqui no canal para vocês terem uma noção maior do que está acontecendo. Para o Bahia, essa situação seria um pouquinho ruim, porque é um jogador que, por exemplo, ele teve um bom início, né, na base do Santos, depois ele teve uma lesão séria que comprometeu o futuro desenvolvimento da carreira dele. Ele acabou indo para o Maringá, que é um clube menor, um clube de Série D, de Série C do Campeonato Brasileiro, acabou ganhando um destaque, tudo certinho e tal, mas ainda assim é uma incógnita, né? É um jogador que é uma situação que a gente não pode cravar se de fato vai conseguir render tudo aquilo que a gente imagina ou não. É uma incógnita completamente. Então, para o Bahia, um contrato de empréstimo seria a melhor opção, porque o clube consegue se precaver, né, caso ele não consiga performar e ter um desempenho esperado, e aí no final do contrato poderia ter um valor já fixado. Se ele de fato atingir as expectativas, né, e atingir as metas também desse contrato, já era uma coisa automática. E se não conseguisse atingir, o Maringá tinha um jogador que disputou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, poderia abrir mercados para ele até fora do país, né, seria no caso uma vitrine que o Bahia estaria colocando para o Maringá poder depois negociar o atleta e tendo outros mercados, né? Talvez ele não possa performar aqui na Série A, mas possa ir para algum clube de Série B que consiga também pagar um certo valor ao Maringá, ou até mesmo um clube de fora do país, como acontece também muitas das vezes. Vamos aguardar, como eu falei para vocês, se de fato vai evoluir em proposta ou não. Evoluindo, eu trago aqui para vocês a informação e, claro, comentando mais sobre essa situação. Mas tá aí, jogador de 24 anos, Matheus Moraes, do Maringá, Bahia, Vitória, Bragantino interessados. O Maringá pede 5 milhões para liberar o jogador. Vamos ver se de fato essa situação e essa negociação vai acontecer. Já dei minha opinião em outros vídeos aqui do canal, quando a gente falou sobre o Matheus Moraes. É um jogador interessante, um jogador que vem fazendo um ótimo início de temporada. Acho que cairia bem aqui, seria uma opção interessante, mas como eu falei, é uma incógnita, né? Um jogador que pode vir, pode dar certo, mas também não pode dar certo. Eu não acho que, mas é porque é do Maringá, não vai dar certo. Não sou desse tipo de pensamento. Eu acho que se o atleta for bom, se o atleta tiver barriga vazia e quiser crescer na vida, no futebol, demonstrar vontade, raça e tiver qualidade também, eu acho que vai ser sim uma opção interessantíssima, um jogador barato, uma oportunidade de mercado e que poderia fazer uma diferença enorme aqui. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!